existe o ensinamento de Gurdjieff, que poucos homens conhecem menos, e ainda menos compreendem. Um segredo que ele compartilhou apenas com seus alunos mais próximos. Algo que, segundo ele, separava os homens que viviam dormindo dos homens que despertavam para o próprio potencial. E esse ensinamento não tem nada a ver com moralismo religioso ou repressão sexual. Tem a ver com energia, com poder, com a diferença entre dissipar a força vital ou canaliza lá para algo maior. Gurdjieff observava que a maioria dos homens vive em estado automático, desperdiçando sua energia mais preciosa, sem perceber. E quando falava sobre homens casados que evitam orgasmo, não estava pregando abstinência, menos estava revelando uma tecnologia interna de transmutação. Uma prática secreta, compartilhada por tradições orientais, alquimistas europeus e mestres espirituais, a capacidade de transformar o impulso sexual em combustível para a consciência, para a criação, para a presença. Mas por que isso seria tão poderoso? E por que tantos homens que dominam essa prática relatam mudanças profundas, menos na clareza mental, na energia diária, na conexão com suas parceiras, no próprio senso de propósito? Há algo aqui que a psicologia moderna está apenas começando a compreender, e que Gurdjieff já ensinava há 100 anos. Para Gurdjieff, o homem comum vive em sono profundo. Ele acredita estar consciente, mas apenas reage aos estímulos externos como uma máquina. E uma das formas mais evidentes desse estado mecânico é a relação com a sexualidade. O impulso surge, o homem segue o impulso automaticamente. Descarrega a energia, sente-se momentaneamente aliviado e logo retorna ao mesmo estado de dispersão mental e emocional. Gurdjieff chamava isso de fuga de energia. Ele ensinava que cada orgasmo representa uma perda significativa de força vital, não apenas no sentido físico, mas psíquico, emocional, criativo. É como um vazamento constante que impede o homem de acumular a energia necessária para trabalhar em si mesmo, para desenvolver presença, para criar algo significativo no mundo. Mas aqui está o ponto crucial. Ele não falava em reprimir o desejo sexual. Isso seria apenas outra forma de mecanicidade, de luta interna sem compreensão. Ele falava em transformação consciente, em aprender a estar com a energia sexual sem ser dominado por ela, em sentir o impulso, reconhecê-lo e então redirecionar essa força para cima, menos para o coração, para a mente, para a consciência. Nas tradições tântricas, isso é chamado de sublimação. Na alquimia, transmutação. Napoleon Hill, em Quem Pensa, Enriquece, dedica um capítulo inteiro ao que chamou de transmutação sexual, a capacidade dos grandes realizadores de canalizar a energia sexual para suas ambições e criações. Todos estão falando da mesma verdade. Existe uma força dentro do homem que pode ser desperdiçada ou elevada. Mas de onde vem essa compulsão pela descarga imediata? Por que o homem moderno parece incapaz de conter sua própria força? Gurdjieff diria que isso começa na forma como somos condicionados desde cedo. Não apenas sobre sexo, mas sobre prazer, sobre satisfação, sobre como lidar com a tensão interna. Desde a infância, o menino aprende que o desconforto deve ser imediatamente aliviado. Chora, é alimentado. Sente tédio, recebe estímulo. Sente desejo, busca satisfação. Não há espaço para desenvolver a capacidade de estar com a atenção, de sustentar a energia, de transforma-la conscientemente. E quando chega a vida adulta, carrega esse padrão automático para todas as áreas, especialmente a sexual. A cultura reforça isso. A sexualidade masculina é retratada como algo incontrolável, urgente, que precisa ser descarregado. O homem que não age sobre seu impulso imediato é visto como reprimido, fraco ou até doente. Mas Gurdjieff via exatamente o oposto. O homem que não consegue conter sua energia é quem está preso, quem está servindo a seus impulsos como um escravo. E há algo mais profundo aqui. Para muitos homens, o orgasmo torna-se uma forma de escape emocional, um modo de aliviar a ansiedade, de adormecer a mente inquieta, de fugir da própria presença. É como um homem que bebe para não sentir. Só que aqui, a bebida é a própria descarga sexual. E quanto mais ele usa esse mecanismo,
mais dependente se torna mais frágil, mais distante de si mesmo. E aqui reside o grande conflito. O homem quer se sentir poderoso, mas vive à mercê do próprio desejo. Quer ter clareza mental, mas esgota sua energia regularmente. Quer conexão profunda com sua parceira, mas transforma a intimidade em mera descarga física. E o mais doloroso, ele nem percebe o padrão. Acredita que está apenas sendo natural, saudável, masculino. Mas o corpo não mente. Após o orgasmo vem a queda. A energia cai, a motivação diminui, a mente fica nebulosa. Alguns chamam isso de névoa pós-orgásmica, um estado de letargia sutil que pode durar dias. E o homem compensa como pode. Mais café, mais estímulos, mais distrações, mas não recupera aquela força, aquela presença que tinha antes. E nas relações, o custo é ainda maior. Quando o homem se relaciona com sua parceira apenas para chegar ao orgasmo, a intimidade se torna superficial. Ela sente, ela percebe que não está sendo vista, que não está sendo realmente tocada, que ele está ali apenas para descarregar sua tensão. E mesmo que ela não saiba nomear isso, algo nela se fecha, se distancia, perde o desejo. Gurdjieff ensinava que a sexualidade consciente exige presença total. Não é sobre durar mais ou sobre técnica. É sobre estar ali, inteiro, sem buscar o clímax como objetivo. É sobre tocar e ser tocado com consciência. E quando o homem aprende isso, tudo muda menos, porque ele não está mais fugindo de si mesmo através do sexo. Está usando o sexo como portal para algo mais profundo. Se esse tema te toca, inscreva-se e continue essa jornada conosco. Aqui, cada reflexão é um passo rumo à consciência. Mas o que realmente acontece quando um homem casado decide conscientemente não buscar o orgasmo em sua intimidade? Gurdjieff dizia que algo extraordinário ocorre. A energia que seria desperdiçada começa a circular para cima, literalmente. Não é metáfora menos. É uma experiência física, emocional, mental. Nos primeiros dias, a inquietação, o corpo está acostumado com a descarga e agora precisa aprender um novo caminho para a energia. É como redirecionar um rio menos a água. Busca naturalmente a descida, mas pode ser conduzida para irrigar terras mais altas. Há desconforto, há tensão, mas também há algo novo surgindo. Uma clareza crescente, uma presença que não estava ali antes. Os homens que praticam isso relatam mudanças surpreendentes. Acordam com mais energia, sentem a mente mais afiada, percebem que conseguem sustentar foco por períodos mais longos e, ironicamente, sentem mais atração por suas parceiras, não menos, porque a energia sexual não foi descartada, foi transformada em magnetismo, em presença, em intensidade relacional. E algo ainda mais profundo, eles começam a perceber que não eram livres, que estavam presos a um ciclo automático de acúmulo e descarga, e que ao romper esse ciclo, recuperaram algo essencial, menos a capacidade de escolher, de estar com sua força vital sem ser dominado por ela. Como disse Gurdjieff, o homem que não pode controlar sua própria energia sexual não pode controlar nada. O sofrimento, às vezes, é apenas a alma pedindo para ser ouvida. E a inquietação sexual pode ser justamente isso, um chamado para despertar, para parar de desperdiçar a si mesmo, para começar a viver com intenção. Mas há um momento crítico nessa jornada, um ponto onde o homem se depara com algo que não esperava, a própria vulnerabilidade. Porque quando ele para de usar o orgasmo como válvula de escape, tudo que estava sendo evitado vem à superfície. A ansiedade que ele acalmava com a descarga, a solidão que ele mascarava com um prazer rápido, o vazio que ele nunca quis encarar. É aqui que muitos desistem, porque é mais fácil voltar ao padrão antigo, ao alívio imediato, do que sustentar essa tensão interna e transformá-la conscientemente. Gurdjieff sabia disso. Ele dizia que o trabalho de transmutação sexual não é para quem busca conforto, é para quem busca despertar. E despertar dói, porque significa ver-se como realmente se é, mecânico, reativo, adormecido. Há noites em que a energia pulsa pelo corpo inteiro e o homem não sabe o que fazer com ela. Há momentos em que o desejo é tão intenso que parece impossível não ceder. E é justamente aqui, nesse ponto de quase ruptura, que está a porta, porque é aqui que ele aprende algo essencial, que pode estar com a intensidade sem ser destruído por ela, que pode sentir o fogo e não se queimar. E algo ainda mais profundo acontece.
ele percebe que a maior parte do desejo sexual não é realmente sexual. É desejo de conexão, de ser visto, de sentir-se vivo. E quando ele para de buscar isso no orgasmo, começa a buscar de formas mais verdadeiras, menos no olhar atento para sua parceira, na presença real com seus filhos, na entrega total ao seu trabalho. A energia encontra canais mais elevados. Carl Jung falava sobre a libido não apenas como energia sexual, mas como energia vital, menos a força criativa que move o ser humano em todas as direções. E ele ensinava que essa energia pode ser canalizada para cima ou para baixo. Para baixo, ela se manifesta como impulso instintivo, descarga mecânica. Para cima, ela se transforma em criatividade, consciência, individuação. Freud também reconhecia isso, ainda que de forma diferente. Ele chamava de sublimação, o processo pelo qual os impulsos sexuais são redirecionados para realizações culturais, artísticas, intelectuais. Todos os grandes criadores, dizia ele, dominaram essa arte, não reprimindo o desejo, mas transformando-o em obra. Gurdjieff ia ainda mais longe. Ele ensinava que o orgasmo é o sono mais profundo do homem, menos o momento em que ele está mais inconsciente, mais mecânico, mais distante de si mesmo. E por isso, evitar o orgasmo conscientemente não é repressão, é vigilância. É recusar-se a cair no sono automático. É escolher permanecer desperto, mesmo diante do impulso mais forte. Nas tradições tântricas, especialmente no Tantra budista e hindu, essa prática é central. O homem aprende a fazer amor com sua parceira por horas, sem buscar o clímax, apenas circulando a energia entre os dois. E o que acontece é uma intimidade que vai além do físico, uma comunhão psíquica, emocional, espiritual. A sexualidade deixa de ser descarga e se torna alquimia. Viktor Frankl diria que isso é um exemplo perfeito de autotranscendência, o movimento de ir além de si mesmo, de não ser escravo dos próprios impulsos, mas direciona-los para algo maior. O homem que domina sua energia sexual não a perde, ele a multiplica. Então, como um homem começa essa prática? Gurdjieff ensinava que não se trata de impor uma regra rígida, mas de desenvolver observação consciente. O primeiro passo é simplesmente perceber o impulso quando ele surge, perceber o automatismo, perceber como o corpo e a mente reagem. Não julgar, não reprimir menos, apenas ver. O segundo passo é aprender a respirar com a energia. Quando o desejo surge, em vez de agir imediatamente sobre ele, o homem respira fundo, leva a atenção para o centro do peito e permite que a energia suba. Isso não é esotérico, é fisiológico. A respiração profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, aquietando o impulso de descarga e permitindo que a energia se distribua pelo corpo. O terceiro passo é redefinir a intimidade com a parceira. Isso exige conversa, vulnerabilidade, acordos conscientes, porque ela também precisa entender que não se trata de rejeição, mas de uma prática compartilhada. Muitas mulheres, quando compreendem isso, sentem-se mais desejadas do que nunca, menos porque o homem não está ali apenas para se aliviar. Ele está ali para realmente encontrá-la. E há práticas concretas. Fazer amor lentamente, sem pressa. Pausar quando a excitação se aproxima do limite e respirar juntos. Tocar com presença, não com urgência. Olhar nos olhos, não apenas para o corpo. E acima de tudo, soltar a ideia de que o sexo precisa terminar de uma forma específica. Às vezes, a maior intimidade está justamente em parar antes do clímax menos e permanecer juntos, nessa energia elevada. Mas isso exige paciência. Exige que o homem esteja disposto a desaprender anos de condicionamento. E exige que ele confie no processo, menos mesmo quando tudo em si pede para voltar ao antigo padrão. No fundo, o ensinamento de Gurdjieff sobre a transmutação sexual é um ensinamento sobre liberdade, porque o homem que não pode conter sua própria força vital não é livre, é prisioneiro de seus impulsos. E a verdadeira masculinidade não está na capacidade de descarregar energia, mas na capacidade de sustentá-la, direcioná-la, elevá-la. Há uma diferença profunda entre o homem que vive à mercê do desejo e o homem que escolhe conscientemente o que fazer com ele. O primeiro é reativo, disperso, sempre buscando o próximo alívio. O segundo é centrado, presente, capaz de canalizar sua força para o que realmente importa. E essa diferença
não é pequena, menos ela define a trajetória de uma vida inteira. Gurdjieff via isso claramente. Os homens que desperdiçam sua energia sexual desperdiçam também sua energia criativa, sua energia profissional, sua energia relacional. Porque tudo está conectado. A forma como você lida com sua sexualidade é a forma como você lida com tudo. Se você é impulsivo ali, será impulsivo em outras áreas. Se você é inconsciente ali, será inconsciente em outras esferas. Mas quando o homem aprende a transformar sua energia sexual, ele descobre um poder que estava adormecido. Ele sente a própria vitalidade aumentar. Sente a mente mais clara, o coração mais aberto, a presença mais intensa. E percebe que não estava vivendo antes, estava apenas reagindo. E agora, pela primeira vez, está escolhendo, está desperto. Essa é a vitória que Gurdjieff falava. Não uma vitória sobre os outros, mas sobre si mesma, sobre a própria mecanicidade. E essa é a única vitória que realmente importa. Há um ensinamento zen que diz: antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. O que muda não são as ações, é a consciência com que você as realiza. E o mesmo vale para a sexualidade. O homem que pratica a transmutação sexual não deixa de desejar, não deixa de amar, não deixa de se conectar. Ele apenas faz tudo isso acordado. E essa é a grande reviravolta. Quando você para de desperdiçar sua energia, você não perde nada. Você ganha tudo. Ganha presença com sua parceira. Ganha clareza em seu trabalho. Ganha força para enfrentar os desafios da vida. Porque você não está mais vazando por 1000 buracos. Você está inteiro, concentrado, vivo. Gurdjieff costumava dizer que a maioria dos homens vive como se estivesse dormindo em pé. E ele oferecia práticas simples, mas radicais, para despertar. A transmutação sexual era uma delas. Não porque o sexo fosse ruim, mas porque o sono era profundo demais. E ele sabia que se um homem conseguisse permanecer consciente diante do impulso mais forte que existe, ele poderia permanecer consciente diante de qualquer coisa. Então, a pergunta que fica não é se você vai praticar isso ou não. A pergunta é: você está disposto a despertar? Está disposto a sair do automático e viver com intenção? Está disposto a parar de se perder e começar a se encontrar? Porque a energia está aí, pulsando dentro de você. E o que você faz com ela define quem você é. Se este vídeo falou com você, curta e compartilhe. Às vezes, uma reflexão é o que desperta o que dormia dentro de nós.